Amém, irmãos. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com os irmãos e fui desafiado nesse tema, apresentação, que envolve subtemas, né? Comunicação e apresentação pessoal. E, meus irmãos, realmente, eu acredito que a apresentação é algo que realmente Deus quer que desenvolvamos para que nós possamos ser eficazes na obra que Ele nos confiou a fazer, certo? A começar pela comunicação. Meus irmãos, é necessário que nós possamos, como Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eles têm ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, tudo isso envolve o quê? A vida com Deus, mas envolve o comunicar essa vida com Deus. É comunicando essa vida com Deus que você vai pregar, que você vai ensinar. E isso, meus irmãos, não é missão só do pastor, do eclesiástico. Não, isso é missão de cada um de nós. Essa ordem foi dada por Jesus a cada cristão, não é verdade? E ide por todo mundo. Então, meus irmãos, a apresentação realmente é fundamental. Nós podemos, por meio da forma como nos apresentamos, deixar uma marca positiva ou negativa nas pessoas. E o livro aqui traz lições importantíssimas a respeito disso, a começar pela comunicação, a importância do aprendizado de falar em público. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós temos dificuldade de falar em público por causa de bloqueios mentais. Vamos pegar um exemplo bíblico. Moisés. Deus aparece a Moisés e revela coisas para Moisés que ele não tinha revelado para ninguém antes. Veja, Deus fala lá no encontro com Moisés, em Êxodo capítulo 3. Com o meu amigo Abraão, com Isaac, com Jacó, eu me apresentei, eu me revelei, mas eu não disse o meu nome. Mas para você eu vou dizer o meu nome. Então ele foi um item além, ele foi além na profundidade da revelação. Moisés recebeu bastante, no entanto ele era um homem travado. Então o capítulo 4 de Êxodo é um capítulo todo de Moisés apresentando objeções. E uma das principais objeções é: eu não sei falar. Eu não sei falar. E ele fica insistindo: não, mas eu vou te dar a palavra. Mas eu não sei, mande outra pessoa. E ele fica querendo fugir da missão porque ele entendia que tinha um problema de comunicação. E aí Deus, tolerante ali com Moisés, falou: não, leve Arão junto com você e Arão vai falar por você. Eu vou dizer para você o que você tem que falar para o povo e para o faraó, e Arão vai ser o seu porta-voz. Obrigado. Obrigado. Arão será o seu porta-voz. E ali, com muita relutância, mas Moisés aceita o desafio. E a gente vê o seguinte: nas primeiras interações com o faraó e com o povo, de fato Arão falou. Mas depois, na sequência do livro do Êxodo, você vê que Moisés já vai falando. E tanto Moisés fala que o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, é o livro dos discursos de Moisés. Então veja bem, é o que o livro nos traz. Comunicação é uma habilidade em potencial em cada um de nós. E nós podemos desenvolvê-la. Nós não podemos ficar na síndrome de Moisés, só ali: não, eu não consigo, não, eu não posso, alguém fala no meu lugar, não, eu não vou conseguir. Moisés apresentou todas essas objeções, mas elas foram vencidas. Ele ousou, num primeiro momento ele se reteve, mas com o tempo ele foi se soltando. E a igreja, especialmente aqui, o Bases, nessas interações, nessas convocações, venha, fale, comunique-se, não tenha vergonha, não tenha receio. Isso é um treinamento.
Eu tenho até um testemunho para dar a respeito disso. Quando eu cheguei na 4ª fase do concurso para a magistratura, lá em 2009, foi o momento mais tenso da minha vida. A prova oral. Atenção para a prova oral, né? Então vai lá para Curitiba, eu morava em Santa Catarina, vai para Curitiba, vai ter o dia lá marcado em que você vai sentar naquela cadeirinha, você já ainda fica no nível mais baixo, fica os 3 examinadores lá em cima, 2 desembargadores e um advogado, e você, por 50 minutos eles vão te fazer perguntas e você tem que responder. E você tem que ter tudo na ponta da língua. E ainda havia começa a se criar lendas, né, entre os concurseiros, assim, olha, a primeira pergunta provavelmente vai ser: discurse sobre... E se você falar menos que 10 minutos, você está eliminado. Ininterruptos. E então, assim, você tinha que ter um discurso meio que preparado sobre qualquer tema que eles viessem a te perguntar. E você tinha que desenvolver aquilo por 10 minutos. E é um momento de tensão. No meu concurso, 27 pessoas dos 2.030 candidatos que começaram o concurso, 27 chegaram na 4ª fase. E na 4ª fase, nessa prova oral, 14 foram reprovados. Só aprovaram 13. Foi muito difícil. E eu estava muito tenso, e a minha esposa estava grávida do nosso 3º filho. E chegou lá um grande preparador de concurso, uma pessoa que era famosa, ele faz preparação para a prova oral, você compra lá o treinamento com ele. E ele pediu 20 mil reais para dar um treinamento para a prova oral. E 20 mil reais em 2009, eu teria que fazer um financiamento bancário para pagar. Só que tu fica com o coração na mão. Meu Deus, talvez pagar esses 20 mil, ter esse treinamento é a definição da minha vida, porque eu cheguei até aqui e eu já tinha falado para minha esposa, depois de tanto estresse, depois de tanto nervosismo, depois de tanto que eu me dediquei para esse concurso, é a última vez que eu faço. É o 3º concurso para a magistratura que eu faço e eu não tenho saúde para fazer o 4º. Eu conheço uma colega que fez 20, passou no seu 20º. Uma irmã de fé, lá de Maringá, ela passou no 20º. E eu admiro muito a perseverança dela. Mas eu percebi que, para mim, tinha chegado num ponto, certo? E daí tu fica, meu Deus, pagar aquilo vai depender, talvez, a continuidade da minha vida, a minha carreira, mudar de estado, inclusive, tudo que pode acontecer. Eu pago esses 20 mil... Aí a minha esposa, graças a Deus, inspirada pelo Espírito Santo, falou assim: Sandro, desde que eu te conheço, desde que a gente começou a namorar lá na igreja, você fala nos jovens, você dá aula na escola bíblica, você prega, vai na fé e na confiança daquilo que tu aprendeu na igreja, daquilo que tu faz na igreja, e Deus vai te abençoar. E aquilo entrou na minha alma. E eu não paguei os 20 mil. E eu fui, e com a graça de Deus, eu fui aprovado. Glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, isso daqui, esse ambiente é o ambiente. Eu estou dando esse meu testemunho. A igreja proporciona. E proporciona, graças a Deus, não é só para nós, é para os nossos filhos também. Nós podemos criar os nossos filhos num ambiente em que eles sintam a liberdade para participar de um teatro, para desenvolver habilidades, para desenvolver oratória, para declamar um versículo decorado. Isso tudo a escola já não está dando. A minha não me deu. Isso tudo o mundo não está dando. E a igreja está dando. Tá? Então, em primeiro lugar, comunicação, habilidade que pode ser desenvolvida. E o ambiente da igreja, o ambiente eclesiástico, tem sido uma bênção. Foi bênção na minha vida e tem sido uma bênção para a sua vida. Vai ser, e não deixe de aproveitar bem essa oportunidade. Em segundo lugar,
é necessário para que nós possamos desenvolver relacionamentos e influência. Uma boa comunicação ajuda a conquistar confiança, respeito, passar credibilidade, certo? É importante. Se nós temos isso a desenvolver, vamos buscar desenvolver. Não fique com medo, com receio, com timidez a respeito disso. Outra coisa que eu notei, lembrar aqui que a comunicação se estabelece no receptor e não no emissor. O irmão mostrou o livro, eu falo isso no livro, quando eu estou falando ali de comunicação entre casal. E a pastora aqui, o pastor colocaram um exemplo prático da vida deles de casal, de uma vez em que saiu a emissão, mas não chegou na recepção. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. É o que o outro absorveu. Então, falar claramente, usar as palavras com o conteúdo correto, falar no volume que as pessoas precisam ouvir dentro daquela conversa. Não precisa nem falar muito alto se não tiver essa necessidade, e nem tão baixo que as pessoas não escutem. Falar claramente, usar uma boa linguagem. A gente começa a estudar a língua portuguesa lá no primário e a gente vai até o final da vida aprendendo, porque a língua é difícil, viu? Mas continuemos aprendendo. Vamos corrigir as coisas que precisamos corrigir, né? A gente não precisa continuar falando gratuito. É gratuito. Uma vez eu fiz até um post no Instagram, gente, é gratuito. Falem aí todo mundo, gratuito. Porque de 100 pessoas, 101 falam gratuito. Inclusive jornalistas, advogados, é muito feio. Para quem sabe um pouco mais que aprendeu, é gratuito. Então assim, a gente vai aprendendo, meus irmãos. Eu fui nascido e criado em São Miguel do Oeste, interior de Santa Catarina, onde as pessoas falam as coisas com ere, na frente, assim, tipo orato, né? E meus irmãos, não é uma coisa que a gente despreza, é uma coisa de herança italiana. Porque no italiano você não fala Roma, você fala Roma. Então é uma coisa de herança italiana, a gente não pode assim menosprezar as pessoas, é herança cultural. Mas hoje nós estamos no Brasil. Eu tenho um colega juiz, que chegou a juiz, mas ele soltava um zero, assim. E começou a ver zum comentário entre os advogados, chacota, ficou muito ruim, ficou chato. Então a gente precisa se corrigir. Quando eu saí lá de São Miguel do Oeste e fui morar em Florianópolis para fazer meus cursos preparatórios e tudo para concurso, eu tinha um monte de vício de linguagem. Mas será que a gente precisa ficar carregando no bolso, que nem pedras que você fica carregando um monte de vício de linguagem? Será que não dá para a gente melhorar? Será que já não dá para a gente desenvolver? Dá, meus irmãos. Nós somos eternos aprendizes, nós precisamos melhorar, nós não precisamos ficar amarrados nos nossos defeitos, certo? Outra coisa, aparência pessoal. Eu fiz aqui uma listinha. Advogado que escreve com erros graves de português. Professor de oratória que não sabe ler as vírgulas. Nutricionista com hábito alimentar desordenado, obesidade grave. Personal trainer sedentário. Dentista com os dentes muito mal cuidados. Dermatologista com pele extremamente descuidada. Fisioterapeuta que anda torto. Cabeleireiro com cabelo mal cuidado. Manicure com unhas sujas. Barbeiro com barba desalinhada. Coach de produtividade que sempre chega atrasado. Gerente de projetos que nunca cumpre prazos. Consultor financeiro endividado cronicamente. Economista constantemente quebrado. Corretor de imóveis que não sabe onde fica o imóvel que está vendendo. Professor de informática que não sabe lidar com Excel.
psicólogo que vive surtando em público, pastor que não conhece a Bíblia, professor que não sabe a matéria que está a ensinar, chefe da cozinha que só pede comida pelo iFood, instrutor de direção que não para no pare, né? Que mais que dá para pensar aqui? Eu anotei vários. Instrutor de meditação que vive irritado. Meus irmãos, nós temos que buscar uma coerência entre aquilo que a gente está dedicando à nossa vida. Eu sou juiz do trabalho, eu vou contratar um empregado, eu não vou assinar carteira. E, meus irmãos, é o tipo de coisa, cada um de nós, na sua realidade, que nós temos que buscar coerência. Porque se nós não desenvolvemos a coerência, nós podemos estar falando uma coisa, mas comunicando outra. Aparência pessoal. Isso gera um impacto muito grande naquilo que a gente está a transmitir. Hálito. Volta mesmo, assim... Geralmente quando a gente está fora, está na igreja, corre de eu perguntar para a esposa ou ela para mim, está tudo bem por aí? Tá tudo bem? Tipo, por quê? Porque às vezes eu fico muitas horas sem comer, eu faço muito jejum intermitente. Daqui a pouco eu ainda tenho hérnia de hiato, aquela abertura entre esôfago e estômago. É muito fácil você eventualmente estar trazendo gases no teu estômago, no teu hálito. Você precisa de uma balinha de gengibre, você precisa, um recurso. Então você, eu estou com uma... Por quê? Porque compromete, as pessoas vão começar a te achar uma pessoa relaxada, né? Pessoa que vive com unha suja, não se preocupe com a limpeza, higiene bucal, os dentes sempre carregados de comida, cabelo oleoso, roupa sempre amassada ou suja. Exagero também, às vezes exagero que a pessoa assim, parece que ela é uma propaganda de uma marca de roupa, uma propaganda ambulante. Isso tudo afeta a credibilidade. Então o que acontece, meus irmãos? Nós temos que ter um cuidado para alinhar profissão, ambiente. Por exemplo, na nossa igreja, se eu for convidado para pregar, para ministrar ou ensinar de alguma forma, numa igreja onde o pastor usa terno e gravata, eu vou tirar o pó do terno e gravata e vou botar o terno e gravata. Agora, se eu for chamado para pregar na nossa igreja não tem o costume de terno e gravata. Nós somos uma igreja com uma abordagem mais contemporânea, né? Eu não vou com terno e gravata. Então você ajustar a tua apresentação também é o ambiente, não é? Isso faz tudo parte para quê? Para que aquilo também não atrapalhe. E a gente pensa, mas vestes não tem importância. Não tem. Para começar, as primeiras vestes foram um presente de Deus, né? As primeiras vestes, né? Lá para Adão e Eva. E a gente vê isso no Gênesis, quando você chega lá em Apocalipse, a multidão de vestes brancas. Veste na Bíblia é muito importante. E havia uma coerência, uma correspondência entre a forma como a pessoa se apresentava e o estado do seu coração. A gente não vê isso na Bíblia. A pessoa que está com a alma atribulada, ela rasgava as vestes. A Jó, ela bota pano de saco. Por quê? Porque aquele estado de espírito era refletido na veste. E Jesus Cristo, inclusive, tem uma parábola sobre os convidados que chegaram com a roupa inadequada. Então, existe um sentido de coerência que nós sempre temos que ter para a nossa apresentação, para não ficar fora de sentido a tua apresentação e prejudicar a sua mensagem. Agora, acima de tudo, você tem que ter a mensagem. Acima de tudo, o que está dentro tem que influenciar o que está fora. E a lição termina falando isso. Olha, não adianta também você ter a casca e não ter o conteúdo. Que era o problema o quê? Dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas do tempo de Jesus. Tinha casca, tinha aparência, mas não tinha
o coração aplicado. É que nem aquilo que eu vejo na minha profissão também. Tem muito advogado, cuidado com esses, tá? Tem muito advogado, às vezes, assim, ó, tem o carrão para mostrar que é bem sucedido na advocacia. Tem o terno mais caro. Mas o conteúdo deixa a desejar. É a mesma coisa. Não adianta você ter a casca e não ter o conteúdo para apresentar. Amém? Então são pequenas anotações aí sobre o tema. Gratificante e edificante. Amém. Falou com vocês? Comigo falou comigo. Eu até fiz um curso uma vez de oratória, paguei R$6.000 e fui reprovado. Eu sempre falo assim. E sabe onde eu quebrei? Aqui no base. Para onde glória do Senhor Jesus. Amém. 2 perguntas. Ó, Wilson. Vou te levar o microfone, Wilson. Sandra, Oi. obrigado. Minha mãe diz, né, na minha infância, ela falava assim: olha, filho, para cada ambiente tem uma roupa própria. Você acha que é isso mesmo? Acho que sim, a gente tem que ter a habilidade de desenvolver esse olhar, essa leitura, né? Tem que desenvolver. Você não vai de roupa social na praia, assim como você não vai com roupa de praia, né, para um ambiente que não pede isso, né? Então, você tem que ter uma adequação. E não é aquela questão que antigamente a melhor roupa é a roupa de igreja. Tem até às vezes umas irmãs que usam isso como desculpa para querer talvez expressar um pouco de vaidade e usam isso como desculpa. Não é verdade. A igreja também, não é que ela tem que ser a melhor roupa, é a roupa adequada àquela cultura. Tá? Por exemplo, eu tenho que usar uma roupa social no meu trabalho, mas eu não vou vir de roupa social na igreja. Mas eu vou usar a roupa adequada. Então a sua mãe estava certa assim, adequada àquele ambiente. Você observa, você tem noção, né? Ambiente de igreja não é ambiente de vir com roupa de academia. Não é para vir apertado, nada tem que estar apertado. É chato falar, mas às vezes é necessário. Nada pode estar apertado. Então, tudo tem ambiente certo. Aliás, acho que crente, com o tempo a gente acha que já não tem que estar apertado em nenhum lugar, né? Não é? Não tem roupa. Mas assim, eu acho que a sua mãe está certa assim. Para cada ambiente tem que ter sua roupa adequada. Benção. Mais uma pergunta? Um de cada vez. Quem chegou? Chegou? Então, Oi, Sandro. Oi, tudo bem? pode comunicador. Sim. Fui aluna do Sandro na Escola da Palavra, uma bênção, inspiração para a gente aqui, né? Uma técnica, Sandro, para a gente aprender aí sobre apresentação. Eu sempre fui muito tímida quando criança, né? E fui perdendo isso ao longo das experiências, né? O que você tem aí como técnica prática, assim, para quem vai apresentar? Eu acho que eu não me lembro de ter adotado assim uma técnica específica, mas eu acho que eu sempre fui um bom observador do que é bom, o que funciona, certo? Eu percebi, por exemplo, como pessoas falam. Você tem que dar pausa no teu discurso. Você, por exemplo, assim, grandes pregadores, você percebe isso, né? Você não vê grandes pregadores pregando com a mão no bolso. E acho que a gente não tem que imitá-los, mas nós temos que aprender com eles. E acredito que também assim, que hoje eu estou me libertando um pouco, mas eu sempre fui descrever muito. Na dúvida de me perder naquilo que eu vou falar, então boto tudo no papel. Então, domingo passado eu preguei aqui na igreja, não sei quem que estava aqui. Glória a Deus. Exatamente. Eu fiquei refletindo sobre Então, mas foram 15 páginas de texto. 15 páginas de texto.
assim, ó, na dúvida, bota no texto. Agora, se você vai usar... Oi? Transforma no outro livro. Então, você bota no papel. Aí depois você percebe, conforme aquele tempo que você vai administrar, o que você vai tirar dali. Vai ser necessário usar aquilo que você pode pular, porque já não é tão relevante para aquele ponto que você está falando naquele momento. Então, eu sou de escrever. Para mim, funcionou. E funcionou também como técnica de estudo para concurso, tá? Agora dando um bizu aqui. Eu sempre fui de escrever muito. Escrever. E é a mão, tá? A mão. Escreva bastante. Agora, com o teu hoje, a necessidade envolve muitas vezes ter que botar no papel no computador, né? Mas se você pode escrever, é tanto melhor ainda para... É benção. E vai ter Escola da Palavra também com ele, né? Também. Daqui a pouco.